Saudações, irmãos e irmãs, para você que esteja a ver este vídeo e dizer que vamos aqui falar sobre o assunto do livro de Colossenses capítulo 2, versos 16 e 17. Esses versos que têm causado muita controvérsia em meio ao cristianismo. E hoje vamos analisar aqui esses dois versos para ver o que realmente a Bíblia fala sobre isso. Vamos ler aqui o Colossenses capítulo 2, versos 16 e 17, que diz o seguinte: Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então, para iniciarmos, vamos fazer uma oração pedindo entendimento ao nosso Deus. Oremos. Deus Altíssimo, nosso Pai, obrigado, Senhor, pelo dom da vida que o Senhor nos concedeu. Pedimos, Senhor, pedimos a Tua presença neste lugar, neste momento. Ilumine, Senhor, o nosso coração e o nosso entendimento para que possamos compreender a Tua palavra e que não possamos nos desviar do Teu juízo de retidão. Abra nosso entendimento e conceda-nos Teu Santo Espírito para que nos direcione num caminho de luz. Em nome de Cristo Jesus nós oramos e amém. Vamos ver aqui. Este verso muitos usam, mas falam mais sobre o sábado. Muitos levam esse verso para excluir o sábado, dizendo que no verso 17, que diz que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo, dizem que o sábado também se cumpriu em Cristo. E algumas festas aqui. Mas tem algo que deve ser considerado. Aqui vem sábados, no plural. Mas aqui esses sábados também está no contexto de ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, por causa dos dias de festa ou da lua nova. Então aqui parece que fala sobre muitos assuntos. Então vamos ver sábados na Bíblia. Em que contexto se trata? Podemos abrir aqui o livro de Levíticos, capítulo 23. Levíticos, capítulo 23, versos 1, 2 em diante. Vamos ver o verso 1, 2 que diz: Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: As solenidades do Senhor que convocareis serão santas convocações. Estas são as minhas solenidades. Vejamos o verso 3. 6 dias de obra se fará, mas o 7º dia será o sábado do descanso. Santa convocação. Nenhuma obra fareis. Sábado do Senhor é em todas as vossas habitações. Vejamos o verso 4. Estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações, que convocareis no seu tempo determinado. Então vemos aqui, o verso 4 parece já que inicia a demonstrar quais são as solenidades do Senhor. Mas quando voltamos no verso 3, temos aqui que fala do sábado. Então podemos entender que o que vai se tratar serão santas convocações e serão sábados também. Mas vamos ver o porquê. Lembrar que o sábado no hebraico significa Shabbat, que o significado é descanso. Mas tem uma diferença de sábados, que são as festas cerimoniais que vamos falar aqui, e sábado dos 10 mandamentos. Podemos continuar a leitura aqui no verso 5, que diz o seguinte: No mês primeiro, aos 14 do mês pela tarde, é a Páscoa do Senhor, e aos 15 dias deste mês é a festa dos asmos do Senhor. 7 dias comereis asmos. No primeiro dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Então aqui no verso 7 diz que no primeiro dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Então aqui diz que nós não vamos fazer nenhuma obra. E vamos ver, aí voltamos no verso 3, que fala sobre o sábado, que se descansava, e aquilo era uma introdução para dizer que essas festas também, ao serem comemoradas, devia-se descansar como no sábado se descansa. Vamos ver aqui o versos 11, que diz... Vamos ver, começar do verso 10, que diz o seguinte: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e cegardes a sua cega, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote, e ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. Ao seguinte dia do sábado, o moverá o sacerdote. Aqui diz ao seguinte dia do sábado, que seria um domingo,
E vamos ver aqui no versos. Deixa-me ver aqui. Vamos ver o versos 21. Não, vamos começar do verso 19, que diz o seguinte: Também oferecereis um bode para expiação do pecado, e 2 cordeiros de 1 ano por sacrifício pacífico. Então o sacerdote os moverá com o pão das primícias por oferta movida perante o Senhor. Com os 2 cordeiros, santidade serão ao Senhor para o sacerdote. E naquele mesmo dia pregoareis que tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Estatuto perpétuo é em todas as vossas habitações pelas vossas gerações. Vamos ver aqui também o verso 24, que diz: Fala aos filhos de Israel, dizendo: No mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso, memória de jubilação, santa convocação. Verso 25: Nenhuma obra servil fareis, mas oferecereis oferta queimada ao Senhor. Vejamos também o verso 27 a 31, que diz: Mas aos 10 deste mês 7º será o dia de expiação. Tereis santa convocação e afligireis as vossas almas. E oferecereis oferta queimada ao Senhor, e naquele mesmo dia nenhuma obra fareis, porque é o dia de expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que naquele mesmo dia se não afligir, será extirpada do seu povo. Também toda alma que naquele mesmo dia fizer alguma obra, aquela alma eu destruirei do meio do seu povo. Nenhuma obra fareis, estatuto perpétuo é, pelas vossas gerações, em todas as vossas habitações. Vejamos aqui o verso 32. Sábado de descanso vos será, então afligireis as vossas almas. Aos 9 do mês, à tarde, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. Então aqui diz que a festa da expiação também é um sábado que era para ser comemorado aos 10 deste mês. Mas aqui diz que nessas festas, nesses versos que lemos, diz que essas festas tinha que haver santa convocação e nenhuma obra deveria ser feita. Como num sábado não podia se fazer ou não pode se fazer nenhuma obra. Então vamos ver aqui também no livro de Colossenses, voltemos ao livro de Colossenses, capítulo 2, versos 16. Colossenses 2, 16, que diz: Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Se realmente Paulo estivesse abolindo o sábado, por que ele, mesmo que estaria dizendo isso, guardava o sábado? Vamos ver aqui algumas evidências que mesmo o apóstolo Paulo guardava o sábado. Em Atos capítulo 13, versos 14, diz o seguinte: E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia, da Pisídia, e entrando na sinagoga num dia de sábado, assentaram-se. Versos 27. Por não terem conhecido os que habitavam em Jerusalém, e os seus príncipes condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem todos os sábados. Versos 42. E saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que, no sábado seguinte, lhes fossem ditas as mesmas coisas. Versos 44. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. E no livro de Atos, capítulo 16, versos 13, diz o seguinte: No dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos ter lugar para oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Capítulo 18, versos 4, diz o seguinte: E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. Então vemos aqui algumas evidências de que Paulo também guardava o sábado. E aí no livro de Colossenses, capítulo 2, verso 16, diz que ninguém nos julgue pelo comer ou pelo beber. Se realmente ele estivesse autorizando para comermos o que quiser, bebermos o que quiser, ele estaria a ir contra o propósito divino. Podemos ver aí no livro de Provérbios, capítulo 20, verso 1, que diz:
O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que nele zerar nunca será sábio. E se realmente Deus mudasse, ou viria a mudar o sábado, ele teria avisado os seus servos. Porque nós vemos aqui no livro de Amós, podemos abrir o livro de Amós, capítulo 3, verso 7, que diz: Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, de tudo que ele faz, antes ele avisa aos seus servos. E vamos ver que ele avisou sobre aquelas festas cerimoniais que viriam a se cumprir. Vamos ver aqui um exemplo das festas cerimoniais no Ezequiel capítulo 45, versos 17, que diz: E estarão a cargo do príncipe os holocaustos e as ofertas de manjares, manjares que é aquilo que se come, e as libações nas festas, e nas luas novas, essas luas novas que foram mencionadas lá no livro de Colossenses. Depois continua aqui e diz: E nos sábados, em todas as solenidades da casa de Israel. Ele fará expiação pelo pecado e a oferta de manjares, e o holocausto e os sacrifícios pacíficos para fazer expiação pela casa de Israel. Vejamos o livro de Daniel, capítulo 9, versos 27, que diz o seguinte: E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Vejamos também o livro de Osés, capítulo 2, versos 11, que diz: E farei cessar todo o seu gozo, as suas festas, as suas loas novas, e os seus sábados, e todas as suas festividades. Então aqui vemos também que está em paralelo com o livro de Colossenses, capítulo 2, verso 16. Temos aqui as festas, as luas novas, os sábados, esses sábados no plural, e todas as suas festividades. Então aqui Deus anunciou que, por exemplo, no livro de Daniel 9, 27, diz que o Messias viria fazer cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Podemos ver aqui um exemplo no livro de o cumprimento dessas festas que se cumpriram em Cristo. Livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios. Primeiro vamos ver um exemplo que podemos dizer que Paulo não estaria autorizando comer e beber o que quiser. Porque em 1 Coríntios, capítulo 3, versos 16 e 17, diz o seguinte: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então aqui diz que tudo aquilo que danifica o nosso corpo é pecado contra Deus. É o cigarro, algumas drogas aí, que não são mencionadas na Bíblia, mas através desse princípio, desses dois versos, podemos entender que tudo aquilo que destrói nosso corpo, incluindo tudo aquilo que Deus considera imundo, se nós consumirmos e aquilo destrói nosso corpo, nós estaríamos a pecar contra o nosso bom Deus. Vamos ver aqui um exemplo de cumprimento de algumas festas. 1 Coríntios capítulo 5, versos 7 e 8. Vejamos. Diz o seguinte: Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os jasmos da sinceridade e da verdade. Podemos nos perguntar quais são algumas festas que eram comemoradas. Temos lá a festa dos asmos e da Páscoa, que foram mencionados, a Páscoa e os asmos, sim. Que diz: Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, diz aí no verso 7. E fala dos asmos aí no verso 8, que devemos nos abster do fermento velho, devemos nos abster da malícia, da maldade, e sermos puros perante o Senhor. Temos também aqui as primícias. 1 Coríntios, capítulo 15, versos... Deixa-me ver aqui. Versos 20, que diz o seguinte:
Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Verso 21. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Então aqui diz que Cristo é as nossas primícias. Então vamos perceber o que significa primícias. Primícias significa as coisas primeiras. Por exemplo, os frutos primeiros, os primeiros frutos das árvores, das plantações, são chamadas de primícias. E diz que assim como por um homem veio o pecado, assim como por um homem veio a morte, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Então, por quem foi concedido o pecado ao mundo? O primeiro homem que recebeu o pecado foi o Adão. Então, ele foi as primícias. E Cristo, por que as primícias? Porque ele é que trouxe a ressurreição dos mortos para a vida. E você vê que as primícias era comemorada num domingo. E Cristo também veio ressuscitar num domingo. E no mesmo dia que era comemorado a Páscoa, que era sacrificado o cordeiro, no mesmo dia, Cristo também foi sacrificado. Então, tudo aquilo apontava para Cristo, porque Colossenses 2,17 diz que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então, tudo aquilo, todas aquelas festas cerimoniais tipificavam a Cristo ou mostravam seu cumprimento em Cristo. Até porque o próprio Jesus, no livro de Mateus, capítulo 5, versos 17, diz o seguinte: Não cuideis que vem destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Ele veio cumprir o quê? Ele veio cumprir aquelas festas e não veio destruir a lei e os profetas. E que nós possamos nos apegar na palavra de Deus, porque em Salmos, capítulo 119, versos 160, diz o seguinte: A tua palavra é a verdade, desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. Possamos nos apegar na palavra de Deus, pois ela é a verdade. E que possamos compreender, que Deus nos dê entendimento para que possamos compreender a sua palavra, que não nos desviemos do seu juízo de retidão. Vamos orar e agradecer a Deus por esse momento. Oremos. Deus Altíssimo, nosso Pai, que nas alturas dos céus habitas, santo és tu, nosso Criador. Obrigado, Senhor, por esse estudo e que possamos compreender a tua palavra, Senhor, não possamos nos desviar do teu juízo de retidão. Abra o nosso entendimento, o nosso coração, que não possamos endurecer o nosso coração ao ouvir a voz do Espírito Santo. Queremos te conhecer mais e mais, Senhor. Abençoe a todos nós, a todas as pessoas, sendo elas boas ou más. Em nome de Cristo Jesus nós oramos e amém.